Quarto capítulo: A Bela Alma e o Parque Escola. A Bela Alma nem sempre estava animada, até porque o grande parque também tinha seus desafios e era, na verdade, uma grande escola. Isso foi o que aquela alma foi percebendo à medida que passava pelas inúmeras experiências que vivenciava. Algumas atividades a Bela Alma foi fazendo para cumprir com alguns protocolos daquele grande parque, até ir se autoconhecendo e escolhendo de forma mais consciente o que trazia sentido para si e para a sua jornada, a partir da sua essência. Alguns hábitos antigos que já não faziam mais sentido, a Bela Alma ia deixando aos poucos, até ir adentrando em novas formas de perceber, de agir, de ser e de existir. Mas formas também podem se transformar em novas formas e padrões que também aprisionam. Então, ela começou a ir percebendo tudo isso também. Ela estava entendendo que o 8 e o 80 podiam ser extremos de uma mesma moeda. Então, ia buscando perceber o caminho do meio, o caminho da neutralidade, o caminho de um maior equilíbrio, como já haviam ensinado alguns mestres que passaram por aquela experiência. Ela foi percebendo que estes entendimentos estavam sendo compreendidos no grande parque cada vez mais. E quanto menos julgamento e mais consciência eram trazidos à experiência, mais o, entre aspas, barco se movia a serviço da vida de uma forma em que a individualidade ia abrindo espaço para a compreensão de, em comunhão e respeito às diferenças, nos movermos para uma mais equilibrada e harmoniosa direção. A Bela Alma estava entendendo que tudo trazia aprendizados. E o que ela fazia com as emoções e experiências que passavam por ela era o que importava e até mesmo determinava o que ela iria experienciar depois, ficando claro para ela a importância de observar a direção em que iam diariamente seus pensamentos, emoções e ações. Isso, a princípio, exigia um esforço dela, mas com o tempo foi ficando cada vez mais natural a sua autoobservação. E os aprendizados que ela ia tendo com tudo isso a conectava à sua sabedoria. Ela foi percebendo que quando algo acontecia, e também analisando os acontecimentos que já lhe precederam, ela a princípio julgava como boa ou ruim aquelas experiências, não para compreender as melhores escolhas a fazer para si a partir dali, mas sim de uma forma a se identificar muito com o que experienciava. E então, estes julgamentos, por si só, não faziam diferença, porque a fazia, inclusive, se identificar com as versões que a mente contava, grande parte das vezes influenciada pelo brinquedo dos jogos das ilusões. Abre parênteses, que falamos no primeiro episódio. Fecha parênteses. E ela ficava identificada com as histórias da personagem, no ciclo repetitivo de padrões limitantes inconscientes do coletivo no grande parque, que mantinham as almas num looping de culpas e medos, gerando ainda mais conflitos, confusões e situações de baixa frequência, fazendo aquelas almas alimentarem com isso experiências de baixa frequência também, trazendo o olhar sempre para fora, apontando dedos, tirando o foco de olhar para dentro, se conhecer e se colocar em novas e mais elevadas frequências, trazendo novos paradigmas e experiências elevadas para aquele belo parque. A Bela Alma estava, enfim, compreendendo que tudo é vibração e que a escolha de vibrar e buscar estar
em lugares e situações de vibração elevada é dada e mostrada a cada alma, cabendo a cada uma acolher e escolher por isso. É cada um que se escolhe. Foi entendendo a bela alma, porque o convite é para todos. E a partir dessa escolha, ter paciência com o processo de limpezas e curas necessárias para atingir novas frequências. Então, a bela alma reconheceu a importância que tinha o despertar e o se tirar de experiências e velhos paradigmas que faziam com que ela e as outras almas daquele grande parque fossem se esquecendo e se afastando da sua presença, da consciência maior do seu ser, deixando tantas vezes de se verem e se colocarem como protagonistas da sua própria jornada, que cresceu com os acertos, com os erros e ia aprendendo com tudo isso a trazer a sua versão mais elevada. E então ela entendeu que, na medida do possível, ia trilhando sua caminhada, vendo as experiências sob um olhar de mais consciência, buscando reconhecer as melhores escolhas para ela a partir do que tinha aprendido até ali, percebendo que até as situações que não foram agradáveis de vivenciar, quando ela conseguia se perdoar e perdoar a situação, o aprendizado se mostrava e ela se libertava daquela energia que a aprisionava emocionalmente, permitindo-se ir ainda mais longe no encontro com a liberdade do seu ser. E ela sabia que tinha as ferramentas necessárias para passar por aquela grande experiência, podendo contar também com o auxílio do universo e também de outras almas que iam fazendo parte da sua jornada. Nem sempre era fácil. Às vezes era bem desafiador. Mas nestes momentos, algo que auxiliava muito aquela alma era se lembrar constantemente que aquela era uma experiência e que ela, a bela alma, estava para além de tudo aquilo. Era tudo passageiro. Ela buscava então manter o equilíbrio, respirar fundo e buscar dentro de si a sabedoria para ir lidando com as experiências daquela, entre aspas, escola. É preciso mencionar que haviam também experiências tão diferentes, muitas alegrias e gestos fraternos tão bonitos ali, que ajudava a bela alma e as outras almas a se lembrarem de quem elas eram em essência e fazer o caminho de volta ao coração. É mesmo uma diferente escola esse grande parque e eu quero é passar de ano, afirmou a bela alma enquanto calibrava sua vibração numa frequência mais elevada, conectando-se em meditação/oração à consciência divina. Finalizado este quarto capítulo, eu tenho agora uma pergunta a lhe fazer. Eu já lhe contei do dia em que a bela alma, naquele imenso parque, descobriu a cachoeira encantada? Ainda não? Então venha comigo na semana que vem, que eu vou lhe contar sobre esta aventura e os aprendizados da bela alma.